Na China, como eu falei no início da live, né, eu vi um vídeo de uma senhora que estava tentando sair de casa, aí um drone abordou ela, disse assim, senhora, volta para casa aí, sabe, tipo, eu, E na China, o o quê? povo é porque na China o povo também não é aquelas coisas, né? Não é aquelas coisas que eu digo, não é aquela coisa de respeito, entendeu? O governo não tem aqueles respeito com o povo, entendeu? Na China. Assim, né? Porque também é o seguinte, né? Agora, só que é aquela coisa, né? A gente tem que levar em consideração de que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? A gente, Exatamente. Aí então, a pessoa não tem jeito num lugar desse, entendeu? Você não é então uma pessoa, vamos assim, dizer, você é uma formiga no meio da tenta, multidão. tenta manter a ordem num país desse tamanho, né? Então a gente tem que sempre, quando se fala de China, a gente tem que pensar nessa questão aí da população, porque é um dado assustador. Que eu assim, eu tenho medo da China por causa do excesso de gente, sabe? Eu não tenho problema Cara, político nenhum, não tenho, assim, só o fato de pensar nessa quantidade de gente já me dá angústia. eu tenho um problema político assim com a China, porque é o seguinte, justamente por essa questão. Como é que você governa um lugar com tanta gente assim? Deveria ser pelo menos uns 200 países ali. É um país só. Para governar esse tanto de É gente. por isso que eu, como anarquista, eu defendo a fragmentação, né, das comunidades. Porque assim, cara, cada lugar tem a sua cultura, até mesmo dentro da China, que é um país Não, na China são enorme, cinquenta e né? seis etnias, gente. 56 Sim, tem até etnias na os China. uigures lá, e o que eles fazem com os uigures também é terrível, né? Aquilo lá é um assassinato cultural, Aí, mas, tipo, porra, 56 etnias diferentes, aí você tenta querer, você vai querer unificar aquilo tudo ali, eu acho que dá sei lá, mas assim, assim, mas é assim, só o fato, é porque eu também tenho um problema seríssimo com aglomeração e multidão. Acho que talvez isso tenha me protegido, porque eu já sou uma pessoa naturalmente fóbica Agorafobia. de aglomeração, Agorafobia. entendeu? Eu já sou uma pessoa naturalmente. inclusive, foi na Revolução Espanhola, né, da CNT-FAI, houve esse respeito às culturas, né, quando os anarquistas tomaram conta lá do território, e em Rojava, que é uma experiência que nós reivindicamos também há esse respeito às culturas, às localidades, né? Então eu acho isso importante, cara, entendeu? Sim. Acho isso importante. Agora vamos dar uma sequência aí. Eu lembrei de uma coisa legal aqui. A, a Revolução Espanhola foi no mesmo período da pandemia de gripe espanhola? Não, a gripe espanhola pegou, acho Século que X. não, assim, entre o 1918 a 1920, 22, assim, mais ou menos um século antes A da Revolução nossa. Espanhola foi em 1936, É da isso. CNT-FAI. Agora, só que a gripe espanhola já tem assim, exatamente. Inclusive, teve até um presidente da República que morreu de gripe espanhola aqui no Brasil, sabia? Ah, sim, é. Eu esqueci o nome dele. Depois a gente lembra, a gente pesquisa Sim. agora eu acho que é interessante dar uma. Bora prosseguir que o tempo tá correndo, gente. Você não votou no Bolsonaro, certo? Não, eu não votei em ninguém. Ok. Eu não, Foi por minha votar. causa? Claro que não. Quantas Foi pelo pessoas? quê? Quantas Eu vou pessoas lhe dizer deixaram o de seguinte, votar no Bolsonaro por causa de gente mas igual se eu você? estivesse falando mentira, meu irmão, elas falaram, pô, esse cara tá mentindo, o Bolsonaro é bom demais. Não, preste atenção. Você está... Jair Bolsonaro deixou de ser eleito por aqueles que ele traiu
e assassinou, e sua loucura desvairada que você seguiu até o último final. Eu não segui. Você seguiu até o último final. Você Não. tava na rua vestido de templário, gordinho. Contra a ditadura Completamente sanitária que louco. você defendeu. Meu Que louco irmão. o quê? Esse gordo é doido, rapaz. Aí você vem e fica gordo Vai doido. se O quê? fuder. Ô, Nando. Você tá me imputando louco. Ai, quer falar, Sans? Não, eu só queria rir mesmo. Ah, tá. Loucura agora? Cogos. Loucura é você Você é caiu. completamente doido. Você caiu numa propaganda de massa é da ditadura completamente sanitária, doido. achando que um pedaço de pano na sua cara vai te legal. proteger de alguma coisa e eu que Legal sou que você louco. trouxe aí o bagulho pra colocar na cabecinha dele. Você não deixa eu falar. O cara é Brigadeiro. cabeça de alumínio. Não, Não é Brigadeiro. Ô, Brigadeiro. Ele começa bem e daqui Cara, a pouco... e não é questão de Brigadeiro. negar, não é questão de negar a política, gordinho, calma aí. Você- Não, calma aí. Não é você. questão Calma aí de negar você. Foi? Porque eu só quero comentar uma coisa. Por que um raciocínio aqui, certo? Por que o governo, os estados, políticos, pessoas aliadas a um setor da burguesia, queriam tanto enforçar essa questão das quarentenas, do uso das máscaras, porque de repente essas pessoas estavam pró a vida humana, né? Nesse sentido. Sabe por quê? Isso é um problema porque quando a gente fala que a gente é contra o sistema, contra a burguesia, algumas pessoas imaginam que na pandemia a gente também iria ser contra essas medidas. E aí é por isso que o Nando Moura, ele fala que o Cogos seria uma espécie de revolucionário por não usar máscara. Entendeu? Porque aí você estaria indo contra a suposta ordem vigente. Mas tem uma questão aí, cara. Por que eles fizeram isso? É simples. Essa doença, ela é uma doença que ela não atinge só as pessoas pobres. Primeiro, ela atinge pessoas com mais dinheiro, com mais condição, porque são as pessoas que mais viajam, que fazem negócios em outros países. Então, ela é uma doença com um potencial muito grande de pegar a elite, a burguesia, e por isso esse grupo foi mais ativo na questão do combate à pandemia. Não é que a gente está apenas seguindo o que esse grupo está falando, entendeu? Não é que a gente foi gado nesse sentido, mas é porque calhou deles defenderem alguma coisa certa, não talvez por motivos morais, entendeu? Mas sim por questão de autossobrevivência deles mesmos. Por quê? Porque pegou presidentes, pegou pessoas importantes assim da mídia, entendeu? Pegaram essa Covid, artistas. Então, todo esse substrato social acabou defendendo alguma coisa uma doença que, vamos dizer assim, entre aspas, democrática, né? Que pegou todos assim, sem distinção, e para chegar da alta classe para as classes mais baixas, era só questão de tempo, entendeu? Então é por isso que a gente compartilhou dessa preocupação. Só que esse setor não queria, esse setor da burguesia queria isso daí de um modo, e a gente queria de outras maneiras, que não precisasse de autoritarismo, entendeu? Educando a população e fazendo estratégias de apoio mútuo, que inclusive tem um artigo de uma pessoa falando, de um anarquista que eu esqueci o nome agora, sobre as medidas que foram feitas para combater a Covid em Washington, D.C., medidas de apoio mútuo entre as comunidades, de entrega de remédios e de entrega de os aparelhos de respiração e tal. Então, foi uma medida que foi tomada por uma parte que nós tínhamos o mesmo combate, só que outro setor da burguesia que estava contra essas medidas, que queria que a doença propagasse mesmo, e dane-se.
O que Tinha outros aconteceu no Amazonas foi basicamente isso, né? Porque eles quiseram fazer testes, assim, dessa porra experimento dessa porra da imunidade de rebanho no Amazonas. Estavam querendo usar a deu, população de lá como cobaia dessa maluquice. e deu no que deu, né? O Amazonas foi um dos piores estados aí Ou por seja, e sinceramente, tanto é que, por exemplo, uma pessoa como o Whindersson Nunes, por exemplo, é tido assim como um herói, porque ele que levou um monte de equipamento médico para lá e tal. Então, o Whindersson Nunes, assim, tem gente que. Pra você ver, né, como foi a coisa. O povo, o Covid foi um desastre, uma prova do desastre da estrutura do Estado e do capitalismo. Foi a prova. Quem realmente salvou as pessoas, a população, foram pessoas de fora do sistema. Não que o Whindersson seja tão fora do sistema assim. Mas comparado com os políticos, com as políticas oficiais, o Whindersson foi uma iniciativa dele, entendeu? Foi uma iniciativa voluntária dele. Pois é, ou seja, E, ele tinha dinheiro e resolveu usar o dinheiro dele para alguma coisa importante, né? Assim, porque, pô, agora ele não precisava ter feito isso se o sistema funcionasse, né, meu? Tipo, enfim. pois é, se em primeiro lugar não existisse posição de poder para estar os Bolsonaro da vida, entendeu? Não teria nada disso, pô. O povo cuidava disso, como a gente cuidou, Só entendeu? para fazer um parêntese aqui, o presidente da República que morreu de gripe espanhola foi o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, não estava lembrando o nome dele. Rodrigues Alves, é Rodrigues isso mesmo. Alves, ele foi o É. quinto presidente da República Brasileira depois da Deixa eu proclamação. até ver aqui, só deixa eu confirmar aqui no teu Google, só para ver se a gente não está falando merda, né? Porque Não, eu estou aqui com o celular que eu fiz a pesquisa. deixa eu ver aqui. É o Rodrigues Alves. Homenagens.